Uma sentida evocação homenagem se impõe, antes de tudo o mais, para agradecer a Nuno Fernandes Tomás uma vida dedicada ao espírito e à ação empresariais, servindo também este fórum, como acaba de recordar o seu presidente, e culminando num papel notável no relançamento de uma prestigiada Escola de Economia e Gestão, no seu novo polo, presidindo ao seu Conselho e à Fundação Alfredo Sousa, e dando decisivo contributo no seu arranque. Porque esse foi o seu momento-chave, decidi condecorá-lo com a Ordem da Instituição Pública, porque esta foi a sua casa, mas decidi aqui mesmo entregar à sua família as insígnias no termo das minhas palavras. Excelências, e aqui nos reencontramos pela quarta vez em 5 anos para repetir o óbvio, agora com razões acrescidas. Crescer para se poder ser mais justo, crescer com papel essencial da iniciativa privada. A persistência é uma virtude, sobretudo perante tempos e espaços adversos. Por isso importa que sejamos persistentes. Desde logo, nas mesmas exatas palavras que usei em 2016, testemunhando ao Fórum para a Competitividade, o reconhecimento por anos a fio a estudar e a fazer pedagogia acerca de Portugal e do seu futuro, e realçando o papel do Sr. Dr. Pedro Ferraz da Costa, que, podendo dispensar-se de mais afazeres, depois de uma vida dedicada a causas nacionais, durante a Revolução e na longa liderança de importante parceiro patronal, ainda assim continua a marcar a sua presença persistente e combativa a pensar no bem comum. Persistência a vossa, quando em 2016 o tema-chave que escolheram era o investimento. E nos fatores condicionantes da confiança, sem a qual não há investimento, se incluíam as vossas legítimas preocupações, que apoiei, a saber, cito, dívidas públicas controladas, déficits orçamentais contidos, balanças externas equilibradas, climas fiscais muito mais estáveis, virtualidades laborais mais visíveis, justiças lestas, burocracias reduzidas, reforma do Estado, atenção à produtividade e à competitividade. Persistência novamente em 2017, com o vosso projeto denominado Portugal, uma estratégia para o crescimento. Nessa ocasião, há pouco mais de 4 anos, sublinhei que o segundo ciclo económico e financeiro da legislatura que estava a começar deveria ser o ciclo do crescimento, garantindo a irreversibilidade do controle do déficit, a redução da dívida pública e o fomento do emprego. Recordei mais que no outono de 2016 defendera um crescimento bem acima de 2%, o que parecera à época uma temeridade, e em abril de 2017 aditara na ordem pelo menos dos 3%, o que fora considerado ainda mais exigente. E retomei ideias vossas da urgentíssima formação de poupança, à efetividade das medidas de recapitalização e redimensionamento das empresas, da premente eficiência, desburocratização e celeridade administrativa e judicial, à estabilidade e ao incentivo em termos fiscais. Mas o essencial, acrescentei, é que temos de fazer do crescimento e do desenvolvimento nos próximos anos o mesmo objetivo nacional que logramos alcançar com êxito quanto ao equilíbrio das contas públicas. Ou a convertemos numa prioridade nacionalmente assumida, ou desperdiçaremos uma oportunidade única de mudança. A vossa persistência não parou, contudo, em 2017. Na sessão comemorativa dos 25 anos do relatório de Michael Porter, em março de 2019, já aqui recordada, foi feita em plenitude a ponte entre o crescimento, o investimento e o papel decisivo do investimento privado. Relembro o que então disse a 6 meses do ato eleitoral.
No setor privado reside o protagonismo cimeiro como determinante de crescimento. Mas reconhecer o relevo das empresas privadas não é meramente proceder a uma verificação de facto ou repetir uma mera declaração de intenções de circunstância. Implica criar o clima mais propício à exercitação das suas multifacetadas virtualidades. Orçamento após orçamento, tenho indicado no momento da promulgação como continua insuficiente essa criação de condições acrescidas a um setor em que entre nós existe um peso esmagador de micro, pequenas e médias empresas, mas também com grandes empresas, setor que merece que se vá muito mais longe em termos de incentivos no investimento. Não se trata de uma questão doutrinária ou ideológica, de preferir mais ou menos Estado, mais ou menos privado ou estatal. Trata-se de, mesmo num contexto de compreensível preocupação de rigor orçamental, dar sinais mais fortes para que se torne mais produtivo e competitivo o tecido empresarial português e, por conseguinte, se cresça mais do que se tem crescido. Temos de assumir coletivamente e com permanência que importa criar mais estímulos ao investimento privado e que há todo um outro mundo empresarial menos dotado de recursos para reagir perante conjunturas adversas que não pode ficar para trás. E prossegui. Aqui chegados a uma pergunta que urge. Será possível, e a sê-lo, será fácil um maior crescimento da nossa economia nos anos que seguem? Uma resposta, a meu ver, tímida a esta questão, disse, seria a de que dependerá totalmente da dimensão da desaceleração europeia e mundial e do seu reflexo no nosso investimento e nas nossas exportações. Tímida porque arrancaria de uma atitude mental passiva, vencida à partida, resignada a conter danos, a minimizar prejuízos. Pelo contrário, o que temos de visar como objetivo é crescer. E crescer mais. Crescer o mais possível para convergirmos com a média europeia e, mais ainda, não nos satisfazermos com essa aproximação apenas porque as economias mais ricas, pontualmente, estão a crescer menos. Antes de cuidarmos de que as economias, antes menos competitivas do que a nossa, nos não superem uma a uma, atirando-nos para a posição estranha, feita de uma mistura de consolação e de incómodo, que seria a de podermos continuar a dizer que nos aproximamos da média europeia, mesmo se caindo para a cauda da listagem dos Estados-membros. O que importa é outra visão. Temos de crescer tanto mais quanto connosco arrastarmos ainda uma dívida global e uma dívida pública muito pesadas. E isso nos limitar passos mais afoitos em termos de competitividade e de disponibilização de recursos para melhorarmos estruturas degradadas nos sistemas sociais, garantindo condições de efetivo combate à pobreza, correção de desigualdades e melhor justiça social. Claro é que, com a Europa e o mundo a desacelerarem, se for esse o caso, mais difícil se tornará. Mas o que nunca pode deixar de ser decisivo é a nossa atitude mental. Temos de escolher, ou nos resignamos ao menor dos males e com isso vamos vivendo o dia a dia, ainda que em distanciamento dos demais, esperando poder recuperar um ano, sabe-se lá qual, com uma conjuntura externa favorável, ou apostamos tudo em metas mais ambiciosas, sabendo do mar de obstáculos a enfrentar, mas criando melhores condições para a produtividade e para a competitividade. A primeira postura aparece a uma primeira vista como mais realista e menos arriscada à luz da imponderabilidade de toda a ordem e de ciclos eleitorais e políticos cada vez mais curtos. É aparentemente mais realista, mas também mais conformista, menos mobilizadora e não nos leva a grande lado. Não vos escondo, continuo a pensar e tenho dito uma e outra e várias vezes que sem uma atitude mais voluntarista, provavelmente acabaremos por estar sempre agarrados à tentação de correr ao dia-a-dia, de gerir a conjuntura, de fazer equilíbrios impossíveis pontuais, de proceder a recuperações ligeiras, de atenuar contextos externos negativos.
para mobilizar uma pátria afigura-se muito tímido, muito curto, claramente aquém do que podemos e devemos sonhar. Fim de citação. Excelências, passaram, entretanto, 2 anos e quase meio, uma pandemia ainda não terminada e um começo de crise económica e social. Chegou um plano de recuperação e resiliência e um novo quadro financeiro plurianual. Ouvi com atenção o que hoje disseram sobre um e outro. Como imaginam, conheço bem o contexto, o tempo, o processo, as vicissitudes internas e externas que rodearam o nascimento, a evolução simbiótica e o epílogo do primeiro. Desde as prioridades europeias que dominaram boa parte desse plano, envolvendo assim o arranque do projeto, à solicitação e à resposta de uma só individualidade, proponente das linhas iniciais do uso nacional do espaço europeu, à assunção pelos poderes públicos, aos sucessivos aditamentos feitos ao longo do percurso, ao que resultava da soma de um horizonte abstrato, com pontos muito concretos, alguns deles há muitos expectantes em gavetas por possível financiamento. Gênese, percurso e epílogo diversos dos de outros exercícios de mais vizinhos e de menos vizinhos, deixando para o quadro financeiro plurianual em montantes e oportunidades bastante a completar ou a ampliar. Aqui ecoaram críticas e lamentos de que não haja sido igual o nosso percurso e o resultado ao de outros concomitantes. Nuns casos, pela razão óbvia de ser muito diferente o contexto político. Noutros, porque diferente foi o papel reconhecido aos privados e, portanto, diverso o seu papel ou envolvimento em vário do conteúdo do que foi aprovado. E por aqui regressamos ao que eu disse há 2 anos e meio. Há que lembrar, uma vez, 2 vezes, vezes sem conta, que sem crescimento não há mais justiça social, o que é mais urgente do que nunca. Que sem investimento não há crescimento. E que é o investimento privado o decisivo para o imprescindível crescimento. Repito, não se trata de ideologia. Trata-se de realismo numa economia feita de milhares e milhares de empresas privadas que elas próprias mais criariam se pudessem mais crescer e prosperar, nomeadamente se pudessem muitas delas passar a grandes empresas. Excelências, e agora que fazer com o que é a oportunidade existente? Num clima que sabemos não é o que existe noutras sociedades e em que os protagonistas políticos, económicos e sociais, defensores de um percurso diferente, não têm logrado alcançar força persuasiva para que o seu discurso constitua um discurso alternativo e, sobretudo, constitua uma solução alternativa. Não é impunemente que fomos das primeiras monarquias absolutas da Europa e das últimas a deixarem de o ser, se é que, em quadros mentais, o deixámos de ser, no que respeita à supremacia do Estado sobre a sociedade civil. Assim foi em meados dos anos 70, assim permaneceu um lastro estatista atravessando a nossa sociedade, em particular a urbana e metropolitana. E agora que fazer? Agora temos de gerir a parte final da pandemia com sensatez e com credibilidade quanto ao caminho seguido, com a cuidadosa e consistente informação a que acabou de se referir o Sr. Dr. Pedro Ferraz da Costa. Agora, quanto maiores forem essa sensatez e credibilidade, mais depressa se terá efeitos na reconstrução económica. Agora, quanto mais nessa reconstrução se olhar para a sociedade civil e não se marginalizar o seu contributo, maior será a potenciação desta oportunidade,
mesmo se condicionada à partida. Agora, quanto mais clara, transparente e responsável for a gestão do irrepetível, menor será a sensação de perda irreparável ou o queixume de insensibilidade coletiva. Agora, quanto mais longe for a reconstrução económica, leia-se o crescimento económico, leia-se o investimento e nele em particular o privado, leia-se a produtividade, leia-se acima de tudo a inovação e a qualificação, para além da necessária recapitalização e o redimensionamento das empresas. Quanto mais duradouro for esse crescimento económico, para além dos 8, 9 ou 10% anunciados para 21 e 22, deixando um lastro estrutural e não apenas conjuntural, mais célere e justo será o enfrentamento na crise social. Agora, quanto mais bem-sucedido for o enfrentamento da crise social e o combate à pobreza e às desigualdades, mais limitada será a subida dos radicalismos e mais evidente a afirmação dos moderados. São anos muito importantes e neles os 2 primeiros decisivos. Não porque se deva ter a ilusão de que o que se diz ou promete corresponda efetiva e sistematicamente em diversas situações ao que existe ou pode ser. Não. Mas porque mesmo o que de facto existe tem de ser aproveitado ao máximo, minorando deficiências e multiplicando ensejos, ainda que circunscritos. A iniciativa privada tem aí um papel único a desempenhar. Considera que não obteve o que desejaria e seria legítimo desejar? Entende que não viu afirmado um papel que julgaria, e em tantos domínios justificadamente mais amplo, no processo e nos resultados? Cabe-lhe ainda assim, e mais do que nunca, prosseguir o seu empenho, ou se quiser, a sua luta, para ter protagonistas institucionais, políticos e outros mais fortes, para ter discurso político com mais eco nos momentos de decisão popular e eleitoral, nomeadamente distinguindo o que é o seu efetivo papel e o peso do investimento privado daquilo que pode ser um desperdício irreversível, para converter o sentimento aqui hoje expresso em acicate para o que são os anos imediatos, travar a batalha cultural, travar a batalha institucional, travar a batalha correspondente ao seu efetivo peso na criação do PIB, com trabalho, competência, visão de longo fôlego, qualificação e responsabilidade social, com realismo e com independência, com sentido do bem comum, evitando a perpetuação da inelutável e casuística tendência de os poderes públicos quererem influenciar e determinar o seu sentir. O Fórum para a Competitividade tem sabido resistir e fazer ouvir a sua voz, feita de seriedade e persistência. É isso mesmo, persistência. E agora, porque o mérito devido deve ser assinalado, que as insígnias que vou entregar simbolizem com uma persistência na pedagogia a pensar no futuro vale sempre a pena. Até porque a história não está nunca definitivamente escrita ou encerrada. Refaz todos os dias ao serviço de Portugal, ou seja, ao serviço dos portugueses.